Especial de Páscoa, quarto episódio, logo depois da vinheta. Daí, pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes do Pôde à Sua Porta. E hoje nós estamos aonde? Aqui na Sala VIP para mais um Pôde à Sua Porta. Aqui, essa Sala VIP que é espetacular. Tem a minha convidada que já está aqui sentada na cadeira de massagem exclusiva. Tudo bom, Marlise? Tudo bem? A Marlise, logo eu vou fazer um bate-papo com ela. Você deve estar se perguntando, mas não era o professor Mário? Que Mário? O professor Mário não pôde vir e eu trouxe hoje especial a Marlise. E antes disso, né, o professor Mário ainda vai vir dar o testemunho dele, mas hoje eu trouxe aqui para o especial de Páscoa a Marlise. Antes de começar a conversar aqui com a Marlise, eu quero agradecer aos patrocinadores. Ubra Torres Vestibular 2026/2 é na Ubra, no www.ubra.br/vestibular. Também quero agradecer à Rede Polo de Supermercados, né? A melhor carne do litoral fica onde? Ali na Rede Polo de Supermercados. Também já quero te convidar ali, o Diegão faz a feira na terça-feira. A feira dele é na terça-feira, uma feira top, que fica ali na avenida principal, na Castelo Branco, na Rede Polo, é top ali, vai ali conhecer a Rede Polo. E também, para o especial de Páscoa, pousada Brisa do Mar, aquela pousada que fica pertinho ali da praia, um café maravilhoso, você que vai vir aqui para mais bela praia, que é Torres, a nossa praia, né? Venha ali desfrutar momentos espetaculares na pousada Brisa do Mar. Sem mais delongas, quero já agradecer a Marlise por ter vindo aqui no Pôde à Sua Porta. Marlise, muito bem-vinda. Amém. Marlise, assim, tem uma pergunta. Hoje a Marlise, ela vem no lugar do professor Mário, que era um testemunho que ele vai vir, só que ocorreu um acidente. Não existe acidente, né? Tudo é... Não existe... as pessoas às vezes pensam que ao acaso vai acontecer. Não, é que na verdade é para estar você hoje aqui. É um especial de Páscoa, fazendo um fechamento desses dias que nós temos. O primeiro dia com História Judaica, com o professor Hilton Gitz. Um abração, professor Hilton. Também na quarta-feira nós tivemos aqui o Padre Oséias, muito legal também, um abração, Padre Oséias. Na sexta-feira nós tivemos o pastor Elton, que também aqui falou sobre a Páscoa evangélica, também um abração para o pastor. E hoje, no domingo, nós vamos falar sobre o quê? Chocolate. É isso, Marlise? É chocolate? O que nós vamos falar hoje no especial de Páscoa, fazendo um encerramento desses 4 capítulos aqui do Pôde à Sua Porta? Hoje nós vamos falar de sangue, de renúncia e do amor, né? Do amor que Deus tem por nós, né? Perfeito. Marlise, assim, eu queria hoje que tu desse o teu testemunho, que tu falasse assim qual é a tua história para o pessoal que está assistindo esse especial, que ele entenda o porquê tu tá aqui hoje sentada na cadeira de massagem da sala VIP. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, né? E agradeço, né, a vocês, né? Por Deus ter colocado no coração de vocês, né, para que hoje eu estivesse aqui, né, falando do meu testemunho. Então, eu sou muito grata, me sinto honrada, né, agradeço muito pelo convite, né, e eu creio que Deus está no controle de tudo, né, e neste momento, falar de Páscoa, não tem, né, no domingo de Páscoa não tem como nós não lembrarmos do sacrifício, né, que Jesus fez, né, na cruz por nós, né? O peso do pecado que era nosso, estava sobre ele, né? E o domingo de Páscoa, ele representa, né, a ressurreição, né, de Cristo, né? E Cristo, ele passou por tudo isso para que nós obtivéssemos, né, hoje, né, a salvação, né, a vida eterna, né?
Então, não tem como nós não sermos gratos ao nosso Senhor Jesus, né? E o testemunho e falar do que Jesus, né, ele fez, né, fez na minha vida, e eu creio que pode fazer na minha, assim como ele fez na minha, ele pode fazer também na tua, né? E nesse tempo, eu eu sou formada, eu tenho ensino superior, eu sou formada em ciências e eu acreditava, né, na geração espontânea, eu acreditava que a vida, né, ela vinha do homem, né, vinha da evolução, né, do macaco. E só que Deus, ele me chamou e, e a gente, em muitas coisas na vida daquele que é escolhido, aquele que é chamado, né, existe renúncias, né? Então hoje eu tenho formação, mas o Senhor, ele colocou no meu coração, né, para que hoje eu não exercesse, né, a minha formação, mas que estivesse na dispensação do Senhor, né, fazendo aquilo que Ele tem colocado, né, na minha mão, no meu coração para fazer, levando a palavra dele onde Ele quer. E também eu sou capelã e também a gente tem fizemos um trabalho de capelania presidiária, né? Então eu sou capelã presidiária e Trabalha estamos junto aí. com o Gessé, Marlise? Isso, o irmão Gessé, o evangelista Gessé Sim. Rodrigues, né? Grande homem de Deus. Ele é o nosso líder ali, né? Nesse O Gessé trabalho. já veio aqui, já fez um pôr de sua porta, fizemos um grande bate-papo, bem bacana. Você aí que não viu, vai lá, procura no pôr de sua porta o Gessé, que é bem bacana, tem um testemunho bem legal. Marlise, mas como tu colocou, hoje tu é praticamente dedicada à obra de Deus, né? Tua vida Isso. toda é trabalhando dentro disso. A tua vida foi sempre dessa forma? Tu já viu que falou ali que antes tu trabalhava, tu te formou em ciências biológicas, assim como eu, né? Nós somos colegas, inclusive, e hoje, não, hoje tua dedicação praticamente é trabalhar dentro do reino. Como é que foi essa transformação que Deus fez na tua vida? Pois então, eu, nós nascemos, né, num lar católico, né? Minha família é católica, éramos em 9 irmãos, né? Família grande. E eu era professora de catequese, de crisma, né? E nesse tempo, eu lembro que uma vez teve uma campanha da fraternidade, né? E essa campanha da fraternidade, ela falava assim, Senhor, o que queres de mim, né? E esse tema, ele entrou no meu coração e eu pensava assim, Senhor, o que queres de mim? Porque tinha algo dentro de mim, assim, que era uma chama que ardia e eu pensava assim, deve existir, tem que ter algo mais, tem que ter algo mais, algo maior, algo grandioso, né? E neste tempo, fiquei por anos, né, sendo catequista, né, na Igreja Católica, né? Mas no decorrer, né, da vida, eu tive muitas perdas, né? E uma das perdas é a minha mãe, quando eu tinha 20 anos, a minha mãe, ela teve câncer de intestino, né? Então, assim, foi muito difícil, foi muito rápido, né? E logo após, nem não fazia nenhum ano que a minha mãe havia falecido, o meu irmão, ele se deu um tiro na cabeça, né? E eu, nesse tempo, eu não tinha nem me recuperado da minha mãe. E eu passei, não somente eu, como minhas irmãs, né?
meus irmãos, né? A gente passou assim por um ano assim muito difícil, né? E porque a dor da perda, né? Ela é uma dor que só quem passa, só quem sente sabe a dor que é, né? De perder um ente querido, né? As pessoas que a gente ama. E nesse inteirinho aí, né? Nesse ano, assim, que eu precisei ser medicada, né? Porque eu não conseguia dormir, né? E eu retornei à minha cidade natal e as minhas irmãs então aconselharam, né, a procurar o padre para ele rezar, né, por mim. E eu procurei ele. E ele falou, quando eu cheguei assim na sala, né, daí eu falei para ele assim, olha, meu irmão se matou, né, e eu queria contar aqui, eu queria um consolo, um conforto, uma palavra, né. Aí ele falou assim, olha, o teu irmão foi pro inferno, né. E a pessoa que perde um ente querido, ela não quer ouvir isso, né? Dessa forma, assim, a pessoa não quer ouvir isso, né? A pessoa quer um consolo, um conforto. E eu fiquei muito revoltada com Deus, né? E eu falei para Deus que ele não existia. E voltando de lá, logo me apresentaram então o espiritismo, né? E no espiritismo eu mergulhei de cabeça no espiritismo por 20 anos, né? No espiritismo você desenvolve, né? E eu desenvolvi a minha mediunidade, né? E eu psicografava, fazia os passes e era ativa, né? Totalmente ativa ali no centro espírita, né? Mas dentro de mim existia algo que tinha, era eu assim era eu tinha uma situação financeira boa, né, uma vida confortável, tinha tudo que eu queria, né? E mesmo assim eu tinha um vazio terrível dentro de mim. Assim, primeiramente eu deixo claro, né, que nós não estamos aqui, nós estamos aqui, eu estou aqui para falar do meu testemunho e para falar principalmente do amor de Jesus, né, daquilo que Jesus faz por nós, né. As coisas que são de Deus, elas vêm de dentro para fora. Quando você vai falar algo que vem da parte de Deus, é de dentro para fora, isso surge na tua mente, o Senhor coloca na tua mente e tu fala de dentro para fora. As coisas que são do inimigo das nossas almas vêm de fora para dentro. Ele fala no teu ouvido, né? Então, assim, quem tem que o dom é Deus que nos dá, né? Mas quem tem o dom, né? O inimigo das nossas almas, ele quer usar, né? No caso, assim, eu era usada e eu escutava não é uma voz audível, é algo que vem, né, no teu ouvido e aí você consegue ir juntando, né, as palavras e fazendo, formulando as frases, né? E geralmente aquilo que você escuta, aquilo que você recebe, como fala, né? O que vai são coisas que vão. Ele tenta prever coisas, né? Mas assim aquilo que ele já sabe que vai acontecer, né? Porque é um engano, né? Então assim, se ele vai, se vem, vamos dar um exemplo assim. Certa feita, eu escrevi algo assim, né? Psicografei algo que falava que era para mim cuidar da minha irmã e tal, porque ela ia passar por uma situação no casamento dela, né? Só que ele sabia porque era ele que ia agir para destruir o casamento dela. Você consegue entender isso? Então é nesse geralmente as mensagens psicografadas, né, são assim, né, algo que ele sabe o que vai acontecer porque é ele mesmo que vai agir, né? Falo isso por quê? Porque quando eu tive um encontro, né, com Deus, e eu sou muito grata por isso, né? Sou muito grata a Deus por isso, porque
eu sei de onde o Senhor me tirou, né? Do charco, né? De lodo, como diz a palavra, né? Que o Senhor me alcançou. E o Senhor abriu os meus olhos, né? E eu tive esse entendimento de que existe um só Espírito, né? O mediador, o consolador, que é o Espírito Santo de Deus, né? O restante, existe o espírito do engano, né? Como se eu estivesse dormente, sabe? Com o mesmo linguajar, com a mesma. É sempre a mesma. As biografias são muito parecidas, os verbos conjugados, é tudo muito assim numa. Né? E eu me sentia, e eu pensava assim, tem que ter algo mais. Aí eu tinha novamente aquela chama lá do início, né? Eu pensava, tem que ter. E o que mais assim, eu me tinha um pavor, assim, né? É porque, como eu falei antes, assim, ó, mesmo sendo bem financeiramente, tendo um filho, né, abençoado, um casamento, eu muitas vezes eu me deparava pensando como que eu ia tirar minha vida, né? Tipo, às vezes tinha um dia assim, um dia legal, comprava um monte de coisa que eu queria, tudo que eu, sabe? Só E que vinha esses pensamentos intrusivos assim pra te... quando eu parava assim, eu pensava, mas como que eu posso tirar minha vida, né? Será que eu dou um tiro na minha cabeça? Ou, sabe? Eu pensava, eu tinha esses pensamentos assim, né? E depois que da minha conversão, né? Eu entendi que assim, ó, existe, né? São demônios geracionais, né? Que eles agem na vida da gente, né? E esse, assim como que nem o meu irmão, ele conseguiu fazer com que o meu irmão, né, tirasse a vida dele, né? E daí quando, no caso, assim, o meu irmão, ele ceifou, né? Aí ele passa a perturbar outra pessoa, né? E essa pessoa, creio que era eu, né? Porque e eu não entendia, daí eu pensava assim, por que que eu sou tão, né, tipo, eu sou tão ativa e faço caridade, tô sempre ajudando e as coisas, eu me deparava com esses sentimentos e com aquela dor, como se a dor ela tivesse simplesmente só amortecido, mas eu sabia que ela estava ali, né? A dor continuava ali, né? E, e nesse, com o passar assim do tempo, né, com esses pensamentos assim, ah, o, eu acabei, a família que eu tinha, ela, o inimigo veio assim e ceifou. Quando se fala assim, o inimigo, né, veio e destruiu a minha família, né? Às vezes as pessoas podem pensar assim, mas como isso? Tu permitiu? O que que aconteceu? Eu não conhecia. A palavra diz que enquanto a gente não, né, nós não aceitamos, não falamos que Jesus é o nosso único, suficiente Salvador, nós somos mortos espiritualmente, né? E eu era morta espiritualmente. Então, assim, ó, eu me deixava, né? Eu não era guiada pelo Espírito Santo de Deus, e sim, eu era guiada pelos demônios, né? Não falando no linguajar, os anjos caídos, né? Que são os demônios, que eles agem hoje nas pessoas, né? E influenciam as pessoas a tirar a própria vida, influenciam as pessoas, né? Hoje, a, assim que como tem hoje, assim, ó, às vezes é filho mata pai, pai mata filho, e você não entende por que que aconteceu aquilo ali, né? Por que que tá acontecendo isso, né? São as influências, né, que nós temos, porque o mundo espiritual, ele é real, né? E assim, não é, ah, é, não é porque, eu encontrei Jesus, né? Eu tive um encontro com Jesus, a partir dali que o mundo espiritual começou a se abrir para mim. Não. Primeiro eu conheci o lado das trevas, a parte espiritual das trevas, para depois vir a conhecer o único Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, né? E neste tempo, quando passou-se 20 anos, e quando acabou o meu relacionamento, o meu casamento, que a minha família desmoronou, né? Eu conheci uma outra pessoa.
E essa pessoa, ela conhecia, né? Era filho de missionário, né? E, e aí sempre falava assim, ah, tu tem que procurar uma igreja, procurar um pastor, né? Eu pensava, nossa, que distante, né, de mim, né? Porque a convicção, aquilo que a gente tem, assim, quando nós somos mortos espiritualmente, a gente pensa assim, pastor é sempre, sempre na parte financeira, né? Sempre a parte, porque pastor isso, pastor aquilo. E, e a gente fica bem distante, assim, né? Porque é aquilo que é lançado por nós, por esses espíritos enganadores, né? Mas no momento que a venda dos nossos olhos ela é tirada, né? A gente passa a ver a vida, a viver e a ver totalmente diferente. E quando o meu primeiro encontro, assim, ah, não foi, não foi quando eu lembro que eu fui levar a mãe, né, dele, dessa pessoa que eu tinha para ministrar uma palavra numa igreja, né? E eu já tava naquela assim, será que é, será que não é, né? Ficava assim cocheando em dois pensamentos, né? E eu lembro que eu entrei naquela igreja e eu sentei assim no último banco. E naquele dia tinha acontecido algo terrível na minha vida, né? Mas eu pensei assim, já que eu prometi de te levar, eu vou te levar, né? E eu entrei assim e fiquei no último banco. Daí um irmão levantou assim e falou assim, olha, mandou uma irmã lá perguntar se eles poderiam orar por mim, né? Daí, só que antes disso, quando eu entrei ali, aqueles que eu sentei ali naquele banco, aqueles que se diziam ser os meus amigos, né? Os meus anjos, os meus guias, né? Os meus anjos, aqueles que eu convivia, né? Porque eu cheguei a ter um tempo da minha vida assim que eu era possessa, sabe? Porque eles dominavam não somente a mente, mas como o corpo. Né? Eu era possessa e eu passava, eu vivia o dia inteiro, né? Com, com, sendo guiada por eles, né? Quando eu falo assim, eu lembro que porque no espiritual, os demônios, eles sentem vontades, eles sentem desejos, né? Mas eles precisam de um corpo para se mover, né? Para preencher os desejos, as vontades deles, eles precisam de um corpo, eles não conseguem. Né? E eu lembro que uma vez, na parte da manhã, assim, né, eu tava em casa, e daí ele falou assim pra mim que ele queria comer peixe e mexilhão. Quando a gente fala esse tipo de coisa, assim, parece algo tão distante, né? E loucura, né? Mas tudo que é o espiritual é loucura mesmo pro mundo, né? Para quem não conhece, né? O mundo espiritual, a palavra mesmo diz, né? Que as coisas espirituais, né? A palavra de Deus é loucura pro mundo, né? E eu lembro assim que ele me deu toda a receita e eu escrevi assim no papel e eu fiz tudo como ele mandou ali e, e deu certo, né? Então assim, eu tô falando isso porque essas coisas são reais, é real. Aí assim como é uma receita, né? Assim como é apenas uma receita, pode não ser somente uma receita, pode dizer assim, não, abusa, né? Abusa, mata, né? Comigo era uma receita, era escrever coisas de um casal, de uma pessoa, né? Para entregar, para falar, mas o que age é muito maior, muito, né? E o quanto a gente vê hoje, e as coisas acontecendo, a palavra se cumprindo, né? Daí tu tava na igreja, tu sentou no banco lá atrás. Daí eu sentei no banco lá atrás. Eu falei, eu fiquei falando um pouquinho, falei um pouco da receita, assim, né? Porque era para ver
o quanto que eu era envolvida, né, nisso, nessa situação, né? O quanto eles se moviam através de mim, né? E eu sentei lá no banco da igreja e eles começaram a falar no meu ouvido, assim, eles começaram a falar tudo que aconteceu de ruim, assim, na minha vida, né? Eles começaram na verdade, a máscara deles caíram porque não era um anjo de luz, né? Não eram os meus amigos, né? Mas sim eram aqueles que agiam, né? Em tudo que aconteceu na minha vida, e eles começaram a falar pra mim assim: ah, tu lembra, né? Tu lembra o que teu pai fazia contigo, né? Fui eu, né? Tu lembra que o teu marido fez, né? Fui eu que fiz trair, fui eu que, sabe, tudo de ruim. Ele começou a trazer coisas assim lá da infância, sabe? Ali. E eu comecei a chorar desesperadamente, desesperadamente. E aí nisso o irmão perguntou se podia orar por mim. Eu falei, por favor, né, ore por mim, porque eu fiquei totalmente pensando assim, gente, eu vou pirar, né? Tô ficando louca, né, com isso, né? E quando eu fui lá pra frente pra eles orar, daí eles fizeram um círculo. E daí a irmã falou assim: nós estávamos te esperando. O Senhor tinha dado um sonho para uma das irmãs e falou assim, ó, vocês jejuem e se preparem, porque eu vou mandar uma alma que faz 20 anos que é cativa, e vocês vão libertar. E ela não é uma alma para ficar neste lugar. Eu vou levar ela para outros lugares. E aí começou meu processo de libertação. Então, Os irmãos oraram por ti daí? só faltou eu subir nas paredes, assim. E o Satanás, ele falava na minha boca. Assim, ela é minha, falava na minha E boca. tu lembra Eu disso? Ou lembro, tu lembra eu lembro. falando? Porque muitas vezes as pessoas não lembram do que estava relatado na possessão ali. Eu Tu lembra? lembro, eu lembro, a minha mente, eu não conseguia tipo assim, ó, os movimentos, né, eu não conseguia controlar, mas a minha mente, ela tava ali, tudo que estava se passando, ela tava vendo, só que eu não conseguia, os movimentos não era eu que Tu conduzia. tava como se estivesse de carona. E, os, e o que eu falava não era o que eu queria falar, sabe? Era ele que falava por mim, né? Então, assim, eu fiz 7 cultos, eu fiz de libertação. 7 vezes eles oraram por mim. E, e eu sou muito grata a Deus, né? Porque no último dia, no último culto, o Senhor deu uma visão para a irmã, assim, e, sabe, ela disse que viu uma luz, assim, e foi a confirmação, assim, que eu tinha sido liberta, né? E, glória a Deus, eu, eu fui liberta, e aí o meu entendimento eu comecei a ver as coisas de uma outra forma, comecei a buscar na palavra, muitas coisas que eu já tinha aprendido, vivido lá nas trevas, eu fui ver depois na palavra de Deus, né? Que a palavra fala, né? E, e, e assim, então começou a minha jornada, né? Até então era guiada pelos espíritos, né? Das trevas, né? E depois eu conheci o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, né? E eu lembro que logo após isso, teve um retiro, né? E eu fui convidada para ir nesse retiro. E nesse retiro eu tive um encontro, assim, com Deus, sabe? Um encontro, assim, com Deus. E eu fui batizada com o Espírito Santo e o Senhor, ele colocou, né? Já me deu o dom de línguas e me me curou daquelas feridas que eu tinha, né? Das perdas, né? O Senhor arrancou do meu coração e, e foi muito, assim, eu lembro assim que eu chorei muito, 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 sabe? Porque quando aquilo ali tá só mascarado, tá ali,
E o corpo responde, né? Até o corpo começa a responder, né? A dor, tudo que se vive, né? Mas quando tu é curada, quando tu é liberta, quando tu é curada, né? É totalmente diferente, né? Uma vida de paz, né? Ô Marlise, e hoje, assim, hoje é um momento especial de Páscoa, né? Nós começamos a falar, que era falar em chocolate, eu brinquei contigo, falando, vamos falar em sangue. Como tu vê, assim, a importância do sangue de Cristo para as pessoas? O sangue, o sangue de Jesus, né? É o sangue e o nome dele, né? É o que tem poder, né? É o sangue de Jesus. É o que tem poder sobre as trevas, né? Porque Jesus, ele lá na cruz, ele venceu a morte, né? E através deste sacrifício, né, aquilo que separava, né, o homem, o pecado que separávamos nós de Deus, né, através desse sacrifício nós fomos, nós temos nós vivemos a dispensação, né, da graça, né, e hoje nós temos, no momento que nós aceitamos Ele como único suficiente Salvador, nós passamos a ter o Consolador, né, que é o Espírito Santo que nos guia, que nos direciona em tudo. Voltando, né, ali para falar de Páscoa, né, de sangue, de renúncia, de arrependimento, né? Hoje nós estamos vivendo a palavra do Senhor, ela está se cumprindo, né? E enquanto muitos hoje buscam, né, não que não seja de Deus, que Deus não esteja presente, que Deus não ame estar junto, né, daquele momento de família, porque Páscoa é um momento da família estar junto, né? De fazer uma comida boa, comerem junto, unidos, né? Não que Deus não esteja, Deus se agrada disso, se agrada da família, mas nós hoje nós vivemos, né? A palavra de Deus ela está se cumprindo e não somente é o chocolate, e não somente é o coelho nem o ovo, mas sim é ter um encontro com Jesus, né? É aquele o poder que todas aquelas gotas de sangue que ele derramou ali foi real. Foi real, ele derramou todas as gotas de sangue dele ali naquela cruz para que nós obtivéssemos, né, a salvação, para que nós estivéssemos a eternidade. E isso é real, porque o mundo espiritual ele é real e hoje nós precisamos não somente aceitar a Jesus, mas também nós precisamos, né? Nós precisamos renunciar, nós precisamos nos arrepender, porque nada daquilo que ele fez ali naquela cruz foi em vão. E o domingo de Páscoa é a ressurreição de Cristo. Cristo ele não está preso ali na cruz, ele não ficou, ele não está pregado ali naquela cruz. Cristo ele é vivo e a palavra dele diz que breve ele virá. E eu creio que ele está às portas para vir buscar aqueles ao qual hoje, através daquele sangue que ele derramou lá naquela cruz, por tudo que ele passou, por toda a humilhação, por tudo que era para nós passarmos, para que nós hoje nós olhássemos para ele e nós decidíssemos, né, a declarar ele como o único suficiente Salvador na nossa vida e passar a partir deste momento, né, a viver uma vida crucificada com ele, né, e com a certeza, né, da salvação, com a certeza da eternidade, porque a eternidade ela é real, real, real. E Jesus é o nome dele. Jesus ele divide, né, os tempos, há tempos antes de Cristo, depois de Cristo. Então assim hoje todas as religiões levam a Cristo. Todas as religiões levam, sim, levam ao céu. Todas as religiões
levam ao céu, sim, mas primeiramente você precisa aceitar a Cristo, porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. E se você disser, ele diz assim, eu vou, né? Eu vou ao Pai, né? E todo aquele que eu vou, mas eu volto. E todo aquele que crê nele não perecerá. Então, assim, ó, não é somente um feriado, não é somente chocolate, não é somente, né, um ovo de Páscoa, mas assim é o sangue, e é um sangue de, como eu havia falado, daquele que divide os tempos, né? Então assim, eu não creio, mas então por que Jesus ele divide os tempos? É antes de Cristo, depois de Cristo, né? É isso aí, mas assim, ó, Marise, é graças a ele, né? Então a Páscoa deve sim ser comemorada, né? Porque é uma Isso. alegria ter a salvação, né? E a esperança na vida eterna. Aquele que é, né? Aquele que foi, que é e que há de vir, né? Então é um momento muito especial que todo cristão tem que comemorar, né? É Com importante, certeza. né? Então, entregar o chocolate, Isso. entregar uma ceia de pascual é um momento especial que tem que ser feito com a família, justamente para quê? Não para levantar o coelho, né? É. Mas para glorificar ao Senhor. Marlise, escolhe uma palavra aí na Bíblia para ler um trecho, um versículo, depois faz uma oração. Enquanto tu procura a palavra, eu quero te convidar, você que está assistindo o Pode a Sua Porta, se inscreva aqui no canal, vai ali, aciona o sininho, deixa um comentário, dá o seu like, por quê? Porque nos ajuda a fazer com que o YouTube entregue entrevistas como aqui da Marlise, né? E não só dela, que é do especial de Páscoa, fechando aqui o especial de Páscoa, mas todas as mais de 100 entrevistas que passaram por aqui. Então você não esqueça aí de dar o seu like, por favor, deixa o like, também deixa uma mensagem e se quer ajudar mais, compartilha, coloca ali, compartilha com outras pessoas essa entrevista aqui, porque nos ajuda, porque o YouTube entende que é uma entrevista importante, ele acaba entregando para mais pessoas e nós chegamos com essas grandes entrevistas para mais pessoas. Marlise, o que tu escolhe aí para nós? Uma parte da palavra de Deus para compartilhar com o pessoal. João 11:25, que fala, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu estive morta, né? Então, assim, ó, a Páscoa, né? Jesus é o sacrifício, né, que Jesus fez por nós, né? Para que hoje eu estivesse aqui, né, podendo falar o meu testemunho, né? Falando das coisas espirituais, né? Falei do mundo das trevas, né? Mas também o quão maravilhoso é viver na presença de Deus, né? Hoje eu sou uma ferramenta, né? O Espírito Santo se move através da minha vida e a palavra diz, né, que o vento ele sopra e você não sabe de onde vem, da onde ele vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos, né, do Espírito Santo. Então eu sou muito grata por tudo que Jesus passou, sou muito grata pelo sangue que ele derramou, porque hoje, com toda certeza, que se não fosse Jesus ter me alcançado, se não fosse eu ter sido liberta, eu não estaria aqui hoje, né, contando esse testemunho. E eu creio assim com toda certeza, né, que através deste testemunho, né, vidas vão ser tocadas, né? Aquele que passou por está passando hoje por uma dificuldade, por uma perda, né? Porque a Páscoa, sim, eu amo a Páscoa, eu amo estar com a minha família, eu amo, né, receber presente, eu amo receber chocolate, mas acima de tudo isso, dentro desse contexto, né, nós também temos que ter o amor de Cristo dentro do nosso coração e o Espírito Santo se movendo na nossa vida e também para que a gente venha a amar e ser deixada, né, usada pelo Espírito Santo
né, para que outras pessoas também venham ser curadas, libertas, né, e serem amadas, né, por Jesus, por esse amor tão lindo, né, que é Jesus. Marlise, para fechar com chave de ouro essa Páscoa, eu te pedi para que tu faça uma oração, né? E convido você que está conosco nos assistindo que ore junto aqui, né, para que Deus possa estar conosco, principalmente sua presença é muito importante. Por favor, Marlise. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. O Senhor está em todos os lugares, o Senhor conhece e sonda, Pai, os corações. E neste momento, Pai, eu creio, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que através, Senhor Deus, deste pod, a sua porta, né? Vidas vão ser tocadas, ministradas, né, Pai? Que o teu nome, Senhor, será glorificado, Pai. E em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar, Senhor Deus, aquela pessoa, Senhor, que talvez está assistindo, Senhor, e sente, Senhor, uma angústia muito grande, talvez esteja hoje sentindo, Pai, uma depressão, esteja numa depressão, numa ansiedade. Talvez essa pessoa, Senhor Deus, esteja, Pai, né, Senhor, vivendo ali, Senhor, né, amarrada, Senhor, no reino das trevas, Pai. Talvez essa pessoa, Pai querido, Pai amado, hoje ela sinta vergonha, Senhor, de relatar, Senhor, situações que ela viveu, né, no mundo espiritual, que ela tenha medo de falar. Mas em nome de Jesus, Pai, que todo medo, que toda angústia, que tudo aquilo, Senhor amado, que não provenha de Ti, Senhor, em nome de Jesus caia por terra, Senhor, e que neste momento, Pai, o Senhor possa estar entrando nos lares, Pai, nas famílias, Pai, repreendendo, Senhor Deus, todo mal, repreendendo, Senhor Deus, tudo aquilo, Pai, que o inimigo tem lançado, tentando destruir, Senhor, as famílias. Senhor, nós colocamos, Pai, diante de Ti nessa hora, Pai, a família, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, as crianças, Pai, os jovens, os adolescentes, Pai, aqueles adolescentes, Pai, que estão aprisionados, Pai, nos jogos, Pai, aqueles adolescentes, Pai, que de tanta dor, aquela adolescente, Senhor, que de tanta dor na alma, Pai, hoje se corta, se fere, Pai, que a Tua mão, Senhor, em nome de Jesus, ela possa estar alcançando, tocando, Senhor, a cada um, Senhor, neste momento, Pai querido, Pai amado, e Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu já entrego, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor, cada família, as nossas famílias, Pai, e em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor, guardar, Senhor, livrar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abra, Senhor Deus, os nossos olhos, tira as vendas, Senhor amado, abre o nosso entendimento, Pai, para entender, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. E Jesus, nós te agradecemos, Jesus, por cada gota de sangue que Tu derramaste lá naquela cruz, para que hoje nós obtivéssemos o perdão dos nossos pecados e para que hoje nós possamos ter o Espírito Santo junto conosco, nos guiando, nos fortalecendo, nos transformando a cada dia, para que sejamos cada dia mais parecido contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Perfeito. Marlise, quero te agradecer por ter vindo aí no Pôde a Sua Porta especial de Páscoa. Amém. E eu louvo a Deus pela tua vida, é uma alegria muito grande. E quero desejar lindas Páscoas durante a tua vida, que tu tenha uma caminhada muito grande, que tu possa, através dos teus testemunhos, salvar muitas pessoas. Eu glorifico ao Senhor pela tua vida. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade. Pessoal, você que gostou, quero te convidar de novo a dar o like. Não esquece de deixar um comentário, se inscrever aqui no canal, porque nos ajuda muito. E, no mais, desejo que Deus abençoe ricamente você, que tenha uma abençoada Páscoa e na próxima sexta voltamos ao normal. Toda sexta-feira, às 8 horas da noite, aonde? No YouTube. Em especial, não esquece você aqui que veio até esse último quarto capítulo especial da Páscoa, que foi segunda, quarta, sexta e domingo. Quero te agradecer. Você que não viu ainda, vai lá olhar, tá bom? Até a próxima sexta aí. Tchau!